Hoje nós estaremos fazendo uma reflexão no livro de Atos 14, de 19 a 22. Bom dia, que Deus abençoe em todos um bom dia e que Deus realmente possa falar através desta palavra ao coração de cada um de vocês. Nós estamos aqui falando sobre a vida de Paulo. Paulo, que era um discípulo fora de época, realmente Paulo, quando recebeu o chamado de Jesus no caminho de Damasco e passou de ser perseguidor a perseguido, nós vamos ver que Paulo passa por algumas provações bastante sérias na vida dele. Essa daqui é uma das provações. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo então estava fazendo a sua viagem missionária e os judeus instigaram o povo para apedrejar Paulo. E Paulo foi apedrejado pela multidão e dado como morto, foi arrastado e foi retirado da cidade. Mas os discípulos rodearam a Paulo e Paulo levantou-se, entrou na cidade e no outro dia, no dia seguinte, já partiu com Barnabé para Derbe. E em Derbe ele anunciou o evangelho e fez muitos discípulos. Notem aqui, amados irmãos, que tem uma coisa super interessante na vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não pode desanimar. O verdadeiro cristão tem que ser persistente na pregação do evangelho. Paulo, após ser apedrejado e dado como morto, olha como ficou a vida de Paulo, porque para ser dado como morto, imagine como ele foi apedrejado. Mas ele se levanta, entra na cidade e no dia seguinte ele parte para Derbe. E lá em Derbe ele prega novamente o evangelho e anunciando o evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos. Aí depois eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha que persistência de Paulo. Paulo não parava, realmente, mesmo após o apedrejamento, ele continuava falando do amor de Deus. Aí Paulo, vendo talvez a reação dos discípulos que estavam com ele, Barnabé e os discípulos, ele preocupado com a vida deles, porque eles tinham visto o que tinha acontecido com Paulo, aí Paulo começa a fazer uma pregação aos discípulos. Ele já tinha pregado na cidade de Derbe, feito muitos discípulos. E aí ele volta e vai pregar para aquelas pessoas que estavam junto com ele, os apóstolos que estavam junto com ele. E ele diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os. Aqui então nós vemos que Paulo quer dar uma mensagem de fortalecimento e de exortação. Para quê? Para permanecer na fé. Não sei se alguns dos discípulos ficaram ali meio desanimados com o que tinha acontecido com Paulo, mas Paulo exorta e diz para eles permanecerem na fé, mostrando que através das tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo está dizendo assim aos discípulos: olha, vocês não fiquem preocupados com o que aconteceu comigo não, porque isso vai acontecer com todos aqueles que forem pregar o evangelho, serão perseguidos, serão mortos, e isso aconteceu realmente. Nós vemos que todos os discípulos, os apóstolos de Jesus, tiveram uma morte trágica. Uns foram apedrejados, outros foram arrastados pela cidade por cavalos, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Nós vemos então que eram aquelas mortes mais atrozes, a não ser João, que teve uma morte natural, aquele que Deus fez a revelação na ilha de Patmos. Então nós vemos que nós, como pregadores do evangelho, nós vamos ser sempre perseguidos, vamos ser sempre criticados, vamos ser às vezes atribulados com determinadas situações, mas nós não devemos desistir. A Bíblia diz que ide pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, é o que Paulo estava fazendo aqui, fazei discípulos. Olha, aqui nós aprendemos que nós temos uma missão muito importante no lugar que Deus nos plantou. Nós temos que fazer discípulos.
E nós vamos ser perseguidos, mas nós não devemos desistir nunca. Nós devemos continuar, quer seja oportuno, quer não, nós devemos falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus, porque só através da nossa vida, através das nossas pregações, que muitas pessoas realmente serão alcançadas pelo amor de Deus. Que Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, que isto realmente sirva de ânimo para a sua vida espiritual. Não desanime nunca, lute até o fim, pregue o Evangelho em todo lugar, todo momento, porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Que Deus os abençoe e dê a vocês realmente um dia maravilhoso, uma semana de bênçãos. É o que nós realmente pedimos em nome de Jesus. Amém.